Programa Conexão começando mais uma vez aqui com vocês nessa semana que foi mais curta, mas mesmo assim deu tempo de acontecer muita coisa bacana, viu? Teve o dia de Santo Antônio, quando tem a famosa distribuição de bolos. A gente acompanhou como foram os trabalhos aqui na Capela de Rio Claro. Além disso, teve o Encontro Nacional de Obras Sociais dos Missionários Claretianos, que aconteceu em Brodowski, ali na região de Batatais. A gente vai mostrar tudo isso e muito mais. Só que antes, a gente vai falar sobre o dia de Corpus Christi. Todo mundo sabe que o tapete é uma das principais atrações e a gente viu como foi a confecção em uma capela aqui da cidade. Veja só. Corpus Christi é a vivência desta Eucaristia, desta ceia, fora do templo. É a manifestação de Deus presente no dia a dia do povo. Não teve frio, preguiça ou nada do tipo que pudesse atrapalhar o pessoal. Ainda era de madrugada quando começaram as marcações no asfalto e as primeiras porções de serragem foram colocadas. Cerca de 800 pessoas participaram da confecção do mais tradicional tapete de Corpus Christi na paróquia Nossa Senhora Aparecida. 1.600 mãos delicadas, assim como as da Eliana. A gente basicamente faz, tem os moldes e daí a gente já pega a serragem já colorida. E daí cada um traz um pouquinho de coisa de casa, às vezes uma aquarela, um desenho já com as cores, para definir as cores, né? Nós temos um tapete de aproximadamente 1.600 metros quadrados, são entre os trechos finais aproximadamente 2 quilômetros quadrados de tapete. Esse tapete ele é feito em média com 1 a 2 centímetros de material. Nós temos a serragem crua, ou seja, a serragem básica. Essa serragem é tingida, pigmentada. Nós estamos utilizando algo em torno de 6 metros cúbicos, 4 toneladas de serragem aproximadamente. Todos os anos um tema é escolhido pela organização. Em 2017, o Ano Mariano foi lembrado em vários desenhos feitos pela comunidade. Nós nos dividimos em pastorais, né? Cada trecho fica da responsabilidade de um grupo de pastorais. Essas pastorais elas trabalham com um tema que, além, óbvio, do Corpus Christi, esse ano o tema é Nossa Senhora, 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, então nós vamos focar nesse tema também. Mas olha, além da serragem, dos moldes e esse material todo aí, uma coisa é importante e nem tem como calcular: a devoção. Na família Federson, ela começou com uma ideia que veio do Vinícius. Eu trouxe todo mundo aqui mesmo, porque a gente começou por causa da minha catequese, que eu vinha para ajudar o tapete. E daí agora eu parei a catequese, estou fazendo a perseverança e a gente ainda ajuda. Todo mundo se empolgou, ninguém falou, eu não vou, eu tô com preguiça, não. Todo mundo quis vir na maior. E mesmo que o público esteja animado, precisa de combustível para aguentar a maratona de trabalhos. Serviço para a Dona Alda, que monta uma força-tarefa na casa como uma espécie de quartel-general. Café, bolo, pão, mortadela. E todo mundo vem aqui e aproveita, dá uma boquinha. Importante, a união dos católicos, Eu sou legionária de Maria, então eu ajudo dessa maneira, servindo um cafezinho. E conforme o trabalho vai avançando, é possível perceber todo o amor dedicado nos pequenos detalhes. Homenagens que vêm de todas as gerações, tanto de quem está começando, quanto daqueles que já passaram por isso várias vezes. Então manter essa tradição é manter viva uma fé popular. Às vezes até me perguntam, mas por que não vamos fazer com alimento, por que não vamos fazer com roupa? Nós não podemos destituir aquilo que é da cultura popular. É muito bom, ver o envolvimento dos voluntários nesse tipo de trabalho. E olha, a gente vai falar sobre mais voluntariado agora e de uma data específica também. É o dia de Santo Antônio. No programa da semana passada, a gente falou um pouco da história do santo e comentamos sobre o famoso e tradicional bolo. Nesta semana teve a distribuição e a gente acompanhou. Na cozinha, a produção não para. Cuscuz, polenta e cachorro-quente são atrativos, mas o ícone da festa mesmo é o famoso bolo confeccionado por 25 voluntárias. A tradicional festa do Santo Antônio reúne cerca de 1.500 pessoas ao ano. Para este evento foram produzidos 600 pedaços de bolo, 135 a mais comparado ao ano passado. Domingo a gente preparou o recheio e na segunda-feira nós começamos logo às 8 da manhã
para rechear o bolo, né, cobrir e preparar. É muito gostoso, né? Primeiro que a gente fazendo o bolo, preparando o bolo, a gente aprende aquilo que Santo Antônio ensinou, que é servir o próximo, que é fazer uma coisa boa. Mas ele só é liberado depois da bênção do padre, que começa com a explicação sobre a data comemorada, seguida por orações e cânticos. O ritual de celebração é acompanhado por todos os colaboradores, ainda mais por aqueles que chegaram cedo como Michele. Eu acho muito importante, né, a Santo Antônio, né, santo casamenteiro, né, quem sabe dar uma força aí também, pra estar casando aqui com o pai dele. Há também quem participe por motivos maiores, como é o caso da Mônica, que já pagou a promessa feita há 10 anos, mas faz questão de ver os filhos gêmeos homenageando o santo casamenteiro. É uma graça, uma intercessão de Santo Antônio, né, por nós, através de nossas orações, nossos pedidos, e que eu alcancei, então eu faço todo ano com muito amor, muito carinho, visto eles todo ano. Falei que eu ia vestir pelo menos até os 7 anos de idade e hoje eles já estão com 10 anos. E eles gostam? Nossa, adoram. É gostoso, legal, eu gosto. Participar da bênção, eu gosto. Seja para os que ainda aguardam um milagre ou já agradecem, motivo é o que não falta para aproveitar a festa. Ficou com vontade, não é? Olha, eu experimentei e te garanto que estava uma delícia, mas em compensação tenho certeza que ano que vem terá mais e aí você pode se planejar e aproveitar. Pois bem, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e no próximo bloco vamos falar sobre obras sociais dos missionários claretianos pelo Brasil e o mundo. É já já. Programa Conexão de volta e agora a gente vai falar sobre consolação. Quer saber melhor o que é isso? Esse foi o tema da homilia do Papa Francisco nesta semana. La vera consolazione ha questa doppia alterità. È dono e servizio. Se io lascio entrare la consolazione del Signore come dono è perché ho bisogno di essere consolato. Sono bisognoso. Per essere consolato è necessario riconoscere di essere bisognoso. Soltanto così il Signore viene, ci consola e ci dà la missione di consolare gli altri. E non è facile avere il cuore aperto per ricevere il dono e fare il servizio, le due alterità che fanno possibile la consolazione. Acabamos de ouvir o Santo Padre, o Papa, que fala sobre a consolação e de fato Deus é o Pai da consolação. Isso ele demonstra tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Antigo Testamento, Deus se acerca de carinho o seu povo de Israel, o povo escolhido, e no Novo Testamento, mais ainda, Ele nos dá o seu Filho, Jesus Cristo. A encarnação de Jesus, a sua presença entre nós, demonstra a infinita consolação que Deus tem para conosco. Deus tem uma atitude prática para conosco. E a nossa consolação, espelhando em Jesus, espelhando no próprio Deus, devemos ser portadores da consolação. E o Papa nos dizia, a consolação é dom e serviço no mundo tão intolerante que possamos colocar a serviço o dom da consolação, né? Uma passagem interessante que nós encontramos é no profeta Isaías, quando ele narra o hino do servo sofredor. O servo sofredor é aquele que não quebra a cana que já está rachada, nem apaga a chama que ainda fumega, porque ali há esperança. Saber consolar é saber dar oportunidade às pessoas que estão feridas e não criticá-las, não julgá-las, mas acolhê-las no amor. Que você possa colocar o dom da consolação a serviço do reino de Deus, a serviço das pessoas. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, desça sobre você, sobre tua casa, a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E olha, você sabe que aqui no programa a gente adora dar exemplos de iniciativas que fazem bem às outras pessoas.
Coisas que acontecem de maneira espontânea mesmo e que muitas vezes a gente nem vai saber quem são os beneficiados, mas sabemos que eles existem. Nós acompanhamos um encontro que aconteceu na cidade de Brodowski, na região de Batatais, que vai mostrar obras sociais claretianas que acontecem no Brasil todo. Nessa reportagem você vai ver também o que significa exatamente JPIC. Veja só. O encontro aconteceu na cidade de Brodowski, na região de Batatais. Dezenas de pessoas se reuniram para ouvir e debater histórias e experiências de projetos sociais realizados por missionários claretianos. Momento de reflexão e aprendizado. Os missionários claretianos têm o que chamamos uma secretaria de JPIC, Justiça, Paz e Integridade da Criação. Essa secretaria ela é responsável de animar todos os trabalhos que nós temos a partir dessa perspectiva. Neste sentido, se produzem materiais escritos, falados, vídeos e também anualmente nós temos um encontro de JPIC, e Solidariedade e Missão, como a congregação também utiliza a expressão. Nesse encontro nós temos uma participação de funcionários que trabalham conosco, colaboradores, muitos voluntários de nossas obras e também missionários claretianos, padres, irmãos, estudantes, pessoas que gostam de nós e que convivem no nosso carisma. E nesses encontros nós temos várias atividades. Uma das primeiras é qual, né? Integrar essas pessoas. Há muitas pessoas que sonham, que trabalham e que querem uma transformação do mundo. Neste sentido, essas pessoas também se sentem fortalecidas e unidas em torno de um ideal. Por isso, o encontro ele quer integrar as pessoas que mais diretamente trabalham com os missionários claretianos nessas áreas de promoção humana, de assistência social, de transformação sociopolítica da realidade contemporânea. Também, um segundo objetivo é formar, capacitar essas pessoas. Por isso, nós sempre trazemos conferencistas, palestrantes que, com seus conteúdos, enriquecem o encontro. E um terceiro objetivo é dar a conhecer o que nós fazemos. Então, esses encontros, eles trabalham nessa linha de partilha de experiências, com vídeos, com PowerPoint, com cartazes, com outras possibilidades. É importante que quem está lá em Rondônia saiba o que está acontecendo em Rio Claro, quem está em Rio Claro saiba o que está acontecendo em Belo Horizonte, em Brasília. As várias ações que nós claretianos promovemos nas obras sociais, nas paróquias, nos colégios, nas nossas missões. Foram realizadas palestras, rodas de conversa e aprofundamentos religiosos. A equipe da Margarete veio do Rio de Janeiro e todos aproveitaram a experiência ao máximo. Lá na Pastoral do Surdo no Meia, né, Rio de Janeiro, já existe há 21 anos e o nosso trabalho é de trazer o surdo para a igreja, dessa inclusão do surdo também na igreja. Cristo, né, sempre incluiu a todos. E, além disso, também a pastoral é responsável por, além dessa promoção do surdo como protagonista, como alguém que se coloca na sociedade, mas a gente também auxilia por conta da falta de pessoas ou até instituições que saibam, que têm intérpretes ou tradutores para a língua de sinais. Então, a gente também ajuda no sentido de consultas médicas, de acompanhamento no fórum, profissionalmente, além do ambiente igreja. Na igreja, tradução da missa, né, que eles participam da missa, eles se confessam, eles atuam, inclusive em outras pastorais, outros grupos, eles participam, por exemplo, do apostolado da oração, pastoral do menor, eles vão atuando na medida em que essa acessibilidade pela língua de sinais dispõe a eles ocupar esses espaços e integrar-se também com a comunidade, com a paróquia. É uma novidade, né? Quer dizer, abriu-se para eles um leque muito grande e um conhecimento de ver do que a igreja é capaz também. Porque ele tem um mundinho deles. Infelizmente, a falta dessa comunicação, né, aprisiona um pouco quando nem todo mundo sabe Libras ou não tem essa acessibilidade. Então, como eu falei, na medida que essa comunicação ela avança e permite a eles abraçarem mais coisas, isso melhora. Que dirá aqui, onde, além de tudo, eles veem realidades do Brasil inteiro. A importância de nós estarmos aqui hoje é que nos faz pensar e aprofundar nessa reflexão. Essa reflexão de que a solidariedade, o nosso mundo ali precisa ser transformado a partir da nossa realidade. E a realidade nasce desse desejo de solidariedade, nesse desejo da construção de um mundo melhor, do bem comum. Sai daqui então renovado. Renovado e animado e conscientes de que estamos no caminho certo.
Este é o 5º ano consecutivo do encontro que envolve obras sociais do Brasil todo. Nesta edição, 3 temas principais foram definidos para discussão e elaboração de trabalhos que envolvam justiça, paz e manutenção do meio ambiente. A primeira é a defesa dos direitos humanos por todos os meios possíveis, seguindo até o estilo de Claret, né? Por todos os meios possíveis, mas com destaque muito importante na questão de gênero e na questão da mulher. A mulher latina, não só na América Latina, mas no mundo todo, infelizmente ainda é marginalizada, existem preconceitos, ela é vítima da violência masculina, da violência do sistema econômico e político. Uma segunda prioridade é o tema do extrativismo, ou seja, o tema que está mais ligado à questão ecológica, do meio ambiente. As grandes usinas, a monocultura, a exploração da terra, dos minerais. E finalmente um terceiro tema em torno da mobilidade humana, que é o tema das migrações. No mundo todo e também no Brasil ocorrem vários processos migratórios. Pouquíssimas pessoas saem de suas casas felizes ou porque querem. Muitas por necessidade de educação, de trabalho, outras em função da guerra, outras em função da fome, outras em função de intempéries da natureza, ou seja, o processo migratório ele é muito intenso no nosso continente. E os migrantes ainda são excluídos, porque na sua grande maioria são pobres. E para trabalhar assim, ninguém mais animado que os jovens, não é mesmo? Representantes desta etapa de renovação da fé fizeram questão de participar e se animaram com o futuro. O jovem ainda permanecem com as suas vontades, né? Seus anseios de mudança, de renovação, de ir para a rua, de fazer as coisas de fato acontecer, né? Que é a utopia, o sonho da juventude. Isso não morreu. E quando aos poucos a juventude vai se encaixando, se encontrando nesses espaços, eu acho que é quando há as verdadeiras mudanças na sociedade, quando as coisas vão acontecer e vão se fazer mais concretas na nossa sociedade. E é uma coisa que faz muito bem pra gente. Quando a gente não faz, sente falta, e quando a gente vai, é uma gratidão tão grande que você passa o dia todo ali, você tá cansado, mas você tá tão feliz que não... Então, eu não me imagino hoje não fazendo isso. Acho que eu seria uma pessoa muito inútil e estaria, não sei, acho que no meu papel como cristã e como pessoa não estaria sendo eficaz, assim. E todas essas obras, como vocês viram, acontecem sob os ensinamentos de Santo Antônio Maria Claret. Para falar justamente sobre isso, o irmão Eli vem conversar com a gente. Quando a gente analisa os escritos de Santo Antônio Maria Claret, a gente depara com certas facetas que às vezes nos assusta. Santo Antônio Maria Claret foi um homem perseguido, foi um homem injustiçado, caluniado, ameaçado, a tal ponto que ele foi obrigado a fugir da Espanha a pé, atravessando lá os Pirineus, as montanhas congeladas entre a Espanha e a França, e foi morrer no desterro em terras estranhas. Mas ele não temia, porque ele tinha uma confiança plena em Deus. Ele amava tanto a palavra de Deus, ele desejava tanto ser missionário, ele desejava tanto que mesmo no sofrimento, já no leito de morte, Claret não deixava de confiar nesse poder amoroso de Deus para com o ser humano. E entre as coisas que Claret deixou para a sua congregação, para as suas congregações, porque Claret não fundou só a nossa congregação de missionários claretianos, mas ele fundou mais 2 congregações femininas, e ele dizia: o meu espírito é para todo mundo. Recentemente celebramos Pentecostes. Eu fico às vezes analisando os escritos de Claret, quando a gente depara com o seguinte, né? Um homem que viveu em plenitude a graça e o dom de Deus. Que Santo Antônio Maria Claret nos ajude e nos faça homens e mulheres no mundo atual, né? Capazes de ser um pouco mais iluminados, né? Deixar que a ação de Deus promova em nós a grande fraternidade no nosso meio, para que nós possamos, como ele, ser homens e mulheres portadores do Espírito de Deus, nesse mundo sedento, carente de tanta paz, de tanta fraternidade, de nós que estamos
vivendo nos tempos atuais, o grande problema, por exemplo, da compreensão entre nós. Haja vista o que nós estamos presenciando na política no Brasil, né? Tornamos pessoas reféns de situações muitas vezes embaraçosas por falta de Deus. Por falta de Deus na nossa vida. E nós precisamos ser homens e mulheres portadores do Espírito de Deus. Que, a exemplo de Claré, nós possamos ser pessoas capazes de responder à ação de Deus que Ele colocou em cada um de nós, como colocou em Claré. Amém. Eu acho que parabéns é pouco, mas é a palavra que a gente encontra para expressar realmente todos esses exemplos que a gente deu. O mais importante de tudo isso, a nossa intenção aqui hoje, é que você aí de casa que está nos assistindo também se sinta comovido com isso e tenha atitudes que façam bem às outras pessoas, independente de quais sejam elas, mas que realmente tenham os frutos positivos. E o programa Conexão de hoje vai ficando por aqui com todas essas mensagens maravilhosas. Muito obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Quer rever este e outros programas? Basta acessar tvclaré.com. Uma excelente semana a todos. Tchau.